Interessante e que eu tenho certeza que foi Deus quem implantou esse tema no meu coração e que é a vontade do Espírito, e não seria eu que pregaria hoje, mas enfim, mas acredito que é a vontade do Espírito que essa palavra, né? Mas o tema da palavra é esse cuidado que nós temos que ter com as ciladas da nossa alma, ciladas que a alma nos oferece, que a gente tem que ter cuidado com isso. Essa palavra cilada, ela aponta para algum tipo de emboscada, né? Para algum tipo de armadilha, ou de emboscada, acho que não tem outra palavra mais adequada, que são preparadas, armadas para que a gente caia, para que a gente seja preso nelas. E a nossa alma, de tempo em tempo, ou talvez quase que todos os tempos, ela prepara para mim e para você, como que ciladas para que a gente caia nelas, né? Eu tenho um objetivo nessa palavra, que eu quero já ir bem direto no ponto, e o objetivo de pregar sobre isso é que nós entendamos, entender que os nossos sentimentos, que as nossas sensações, que as nossas percepções, elas podem estar totalmente erradas, né? Ou errados. Esses sentimentos, estas sensações, essas percepções, elas podem estar erradas e ainda que pareçam totalmente certos esses sentimentos, ainda que as nossas percepções pareçam totalmente certas, elas podem estar erradas e podem estar alterando significativamente nossa visão e a nossa ação. Logo, o que eu sinto nem sempre está alinhado com a verdade. É necessário às vezes perceber de qual tanque estamos puxando a inspiração para a nossa ação e para a nossa forma de pensar. Eu quero tocar nisso com você. Então vamos entender, para que daqui para frente a palavra seja fácil da sua compreensão, fácil de compreender. Então, por que eu vou falar sobre as ciladas da alma? Porque eu quero te fazer entender que a nossa alma, os nossos sentimentos, as nossas percepções, as nossas sensações, elas podem ocultar a verdadeira verdade de nós. Elas podem nos cegar. Elas podem nos fazer pensar que as nossas ações estão corretas, quando na verdade elas estão erradas. A nossa alma pode nos enganar, os nossos sentimentos podem nos enganar. E se nós somos guiados apenas por esses sentimentos, ou se a nossa alma nos prega esta peça e a gente toma decisões baseado nesses sentimentos, nós podemos cometer erros gravíssimos, e muitos deles, eu quero até mencionar alguns aqui, muitos destes erros podem ser irreparáveis. Estão comigo? Estão me compreendendo? E por que a gente está falando sobre essas ciladas da alma? É importante a gente entender esse ponto, essa tricotomia. Isso não é uma unanimidade na teologia, mas a maioria dos teólogos acreditam que somos seres tricotômicos. E essa palavra aparentemente difícil, ela é simples de compreender, né? Que temos três partes que nos formam, que seria alma, espírito e corpo. Um dos textos muito usados para defender essa tricotomia é 1 Tessalonicenses 5:23, e Paulo diz algo interessante aqui: mais do que defender que somos alma, corpo e espírito, Paulo nos orienta a santificar essas três partes. Paulo diz assim, que o próprio Deus da paz santifique vocês, né? Os santifique inteiramente. Então, Paulo está fazendo uma proposta aqui, fica ligado comigo. Paulo está fazendo uma proposta profética, uma proposta de oração. Essa era a oração de Paulo,
para que o nosso Deus, o Deus de paz, santificasse-nos. Lógico que a carta tem um endereço, mas obviamente também essas palavras de Paulo não eram apenas para os tessalonicenses, ela tem também direcionamento para nós, para mim e para você. Então Paulo está dizendo: vocês precisam ser santificados de forma inteira, de forma completa. E aí, depois que ele fala sobre essa santificação inteira e completa, ele vai destrinchar melhor a sua proposta. Ele vai dizer então: essa forma inteira de santificação é que consiste em que todo o espírito, em que toda a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então me parece aqui que Paulo está fazendo uma sugestão interessante para que os cristãos não se preocupassem apenas com uma área, apenas com a área espiritual, por exemplo. Mas Paulo está dizendo que o nosso Deus, o Deus de paz, Ele é poderoso e esse é o seu propósito, para tocar-nos, tanto no nosso corpo, quanto no nosso espírito e também na nossa alma. Não é o nosso foco falar da santificação do corpo e do espírito aqui. Então eu quero objetivar a palavra nessa proposta de Paulo. Por que Paulo está dizendo que a nossa alma ela tem que ser inteiramente separada, santificada, para que ela seja preservada de forma irrepreensível? Exatamente porque a nossa alma, os nossos sentimentos podem nos trair, podem nos enganar, podem nos cegar, podem nos levar a ter ações que aparentemente ou momentaneamente são assertivas, quando na verdade é um engano da alma. Um exemplo clássico deste engano da alma é o exemplo de Esaú. Quando, com fome e cansado, ele entende que a sua maior necessidade, ele entende que a sua verdade era aquele prato de lentilhas, né, que o seu irmão Jacó poderia lhe oferecer, porque ele estava com muita fome. E a alma de Esaú trai naquele momento, porque as necessidades, o desespero e o abatimento que Esaú estava envolvido naquele momento, o faz negociar algo que não se podia negociar, que é a sua primogenitura, o seu direito de bênção dobrada por parte do seu pai. Esaú vai se arrepender amargamente depois, um grave problema familiar vai se estabelecer, mas além da esperteza de Jacó, a gente tem um grave problema. Esaú, envolvido em emoções momentâneas, toma decisões erradas, cegas, embora ele parecesse que estivesse certo. Nós temos na Bíblia outras histórias também de pessoas que por causa das ciladas da alma cometem pecados e prejudicam não a si próprios apenas, mas também prejudicam todo o povo. Por exemplo, os 10 espias que voltam, nós sabemos que foram 12 enviados por Moisés, mas 10 deles, excetuando aí Caleb e Josué, 10 deles voltam com a percepção da terra prometida, com a percepção de Canaã, totalmente construída por sua alma. Josué e Caleb trazem uma perspectiva espiritual do processo. Ele diz: não, certamente nós lutaremos e venceremos contra esses gigantes. Mas a perspectiva da maioria deles foi uma perspectiva construída totalmente por sua alma. Eles disseram: somos como insetos diante deles, somos como gafanhotos. E desta forma, o depoimento de 10 espias, um depoimento que não foi puxado, olha aqui, estamos puxando, estamos sugando a inspiração para a nossa ação. De qual tanque? A nossa forma de pensar está sendo inspirada por qual tanque? E esses 10 espias que nós estamos falando puxaram o seu depoimento do tanque da alma. Josué e Caleb puxaram esse depoimento
do tanque do Espírito, da revelação, da fé. Mas os 10 espias, totalmente movidos pelos sentimentos e sensações que ficaram impregnados na sua alma, quando eles viram aqueles gigantes daquela terra que eles teriam que lutar, esses 10 espias contaminaram milhões de pessoas, ou pelo menos, acredita-se que mais de 2 milhões, porque saíram 600 mil homens do Egito, mais de 600 mil homens, cada um com mais de uma mulher e filhos. Então, possivelmente mais de 2 milhões de pessoas foram totalmente desmotivadas por um depoimento, ou por 10 depoimentos, que estavam embasados numa cilada da alma. Já pararam para pensar nisso? Que porque eles não creram, ficaram 40 anos sofrendo no deserto, simplesmente porque no momento importante, o que falou mais alto foi a alma. Então a nossa alma, irmãos, é boa, ela é responsável por todos os nossos sentimentos, sensações, alegria, não é? É lógico que tudo isso tem uma conexão científica de que eu não vou tratar aqui, né, que é uma conexão com o cérebro. Achei muito interessante uma pesquisa, só um parêntese, uma pesquisa feita por um neurologista nos Estados Unidos, uma pesquisa tanto científica quanto também eu posso chamar de mística, não sei, mas foi feita uma pesquisa com pessoas que tiveram experiências de quase morrerem, de passarem, né, em coma e ficarem em coma, e muitas pessoas que morreram e foram ali imediatamente ressuscitadas, né, aquela ressurreição médica, não aquela ressurreição miraculosa ou milagrosa, mas pessoas que passaram por esse vale, né, da morte, e foi uma das conclusões dessa pesquisa, uma das percepções dessa pesquisa, é que o nosso cérebro, né, ou a nossa alma, ou o nosso espírito, após a morte, leva memórias, né? Então essa conexão entre as memórias do cérebro, que são carregadas após a morte, ou seja, cientificamente, onde estão as suas memórias? No cérebro. Existem pessoas que, por problemas que atingem o cérebro, perdem totalmente a sua memória. Mas essa pesquisa científica, pessoas que tiveram uma experiência pós-morte e voltaram, ou que ficaram muito tempo em coma, tiveram experiências onde suas memórias são levadas para uma suposta vida após a morte. Bem, não vou entrar muito por esse caminho hoje, que aí seria muito delicado falar sobre isso aqui. Mas o que eu quero colocar para você é que nós temos então que ter muito cuidado com aquilo que os nossos sentimentos nos influencia. Eu quero mostrar algumas coisas para você sobre o que esses sentimentos fazem. Então, daqui para frente, eu quero tratar deste propósito. Olha, combatendo os erros mais comuns da nossa alma. Ok? Vamos trabalhar um pouquinho esse problema da alma. Então, um dos erros mais comuns é a ansiedade, são as preocupações, é o excesso de futuro. A ansiedade é esse excesso de futuro, e já é público aqui, eu posso falar muito de ansiedade, porque essa é uma das minhas guerras com a minha alma, eu sou muito ansioso, e eu tive pensando algumas coisas, por que Deus não faz isso mais rápido? E eu tive pensando, um dos meus raciocínios, talvez tão banal, né, mas tão óbvio, mas que para mim faz sentido no meu raciocínio, é que se Deus é tão poderoso e é onipotente, Ele tem todo o poder, porque Ele demorou 6 dias, porque no 7º Ele descansou, porque Ele demorou 6 dias para fazer tudo? Por que Ele não fez um dia só? O ansioso tem esse raciocínio, né? 6 dias?
que você não fez num dia só? Puf, estava feito. Tudo foi ordenado, foi pela palavra. Por que não fez num dia só? E pensando sobre isso, eu fui compreendendo como tudo, inevitavelmente, tem o seu tempo. Por que o homem teve que experimentar a solidão, para que Deus olhasse e dissesse: vou dar uma Evinha para esse Adão? Porque tudo tem o seu tempo. Porque é nessa organização em tempos que a nossa vida é construída e faz sentido, que as nossas percepções são desatadas. Você consegue me compreender no que eu estou falando? Sim ou não, irmãos? As nossas percepções são desatadas. Quer dizer, se Adão e Eva fossem criados juntos, a nossa percepção de necessidade um do outro não seria desatada, entende isso? Se o Delmiro já nascesse com a Vanilde, ele não perceberia tanto que a Vanilde é importante para ele. Isso precisa desatar. Entende isso? Esse tempo. Mas a nossa alma quer hoje o que só vai vir amanhã. Não tem jeito. E aí, com a intenção de ter hoje o que só vai vir amanhã, a nossa alma fica acelerada, ansiosa, preocupada, ocupada demais. E a ansiedade, como a gente já falou aqui no caso de Esaú, vai gerar problemas. Então a gente encontra na Bíblia algumas referências, algumas palavras interessantes sobre a ansiedade da alma. Uma delas está aqui em Salmo 116:7, onde o salmista diz assim: retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Volta a descansar. Percebe como a razão deste salmista, não é? Ou como o espírito deste salmista está tentando convencer algo dentro dele que parece não querer se aquietar. Então o salmista está dizendo: retorne, minha alma, retorne ao seu descanso, porque tem uma razão para isso, minha alma. O Senhor tem sido bom para você. Retorna, se aquieta. Esse versículo aqui foi o versículo que me motivou a pregar sobre este tema. Porque na semana passada uma coisa aconteceu comigo tão banal, em um ponto onde eu sou sempre muito atacado. Aquilo que a gente tem vaidade, parece que é onde nós somos mais atacados. E aí eu cheguei em casa, eu não construo a minha fé em abrir a Bíblia para que Deus fale comigo. Eu não construo, embora acredite que Deus fale comigo também, e fale com você, quando você abre a Bíblia assim. Mas a minha fé não está construída nisso. Mas eu cheguei em casa e estava tomado de uma angústia da minha alma. E enquanto eu me perguntava por tantas coisas, eu falei: Deus, o negócio é o seguinte, minha alma está tão angustiada, não dou conta de aquietar aqui para te ouvir, não, tu tem que me falar assim mesmo. Peguei a Bíblia, botei o dedinho lá, falei: é aqui. Abri os olhos e estava Salmo 116, versículo 7. Retorne ao seu descanso, ó minha alma. E naquela hora eu percebi: poxa, então peraí, então não tem nada espiritual aqui, não é uma guerra, não tem uma reprovação de Deus, não tem um pecado, pera um pouquinho, é só a minha bendita alma me confundindo de novo. Tá entendendo isso, irmãos? A tua alma te prega essas peças de vez em quando, sim ou não? Só acontece comigo, né? E aí eu peguei esse versículo, mandei para minha esposa e comecei a exercitar. Agora escuta, gente, a alma quieta rapidinho. Ela é nervosa. E aí tem um outro versículo que eu achei muito interessante. Salmo 131:2, onde o salmista diz: de fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Volta aqui antes de você continuar lendo.
Quem já pegou uma criança chorona no colo? Já pegou? Tem alguma aí, ô Arlindo? Né? A Julisca e a Laurisca. Eu já batizei, mudei o nome delas, né? Tem que mudar no cartório. Porque é a mistura do nome delas com Arisca. Então é Júlia, virou Julisca. Agora a Julisca deixou de ser tão arisca. Não, a Laurisca deixou de ser tão arisca. Agora a Julisca, hoje eu cheguei, mexi um pouquinho com ela, não chorou ainda não. Mas você já pegou uma criança arisca no colo? Ela estava tranquila no colo da mãe. Mas você pegou e ela abriu o bocão e chorou para Dedéu. Já aconteceu isso com você? Você já tentou fazê-la calar a boca? Eu quero ver o José. Quero ver o José. Quero ver a Dani. Eita, Jeová! Chorando, e tentando fazer quietar, calar e tal. Geralmente é assim que a nossa alma se comporta. É difícil aquietá-la, mas tem essa comparação desse texto que é perfeita. O salmista diz: de fato acalmei, parou de chorar no meu colo, acalmei, eu tranquilizei a minha alma. Eu sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Tem outra tradução que diz: eu sou como uma criança que, deitada no seio da minha mãe, descansa, porque já foi amamentada. Quer uma coisa, irmãos, mais que acalme mais o choro de uma criança do que o amamentar da mãe? Não é verdade? Botou no seio da mãe, acabou. E o salmista diz que ele conseguiu tranquilizar a sua alma como uma criança amamentada no seio de sua mãe. Então escuta, cuidado com as ciladas da alma, cuidado com essa ansiedade que talvez te destrói. Pastor, e como é que eu faço para me aquietar? É um exercício. É um exercício. Um exercício entre a sua fé e a sua razão. A sua fé e a sua razão tem que se alinhar e começar a dar ordem à tua alma. Quieta, alma, quieta. Não precisa disso. Se aquieta. Quando criança, eu tinha tanta ansiedade. Hoje eu identifico que era ansiedade. Eu tinha muita ansiedade. Eu fico preocupado com meus filhos, principalmente o senhor David e Estevam, que porventura está chegando ali agora. É muito ansioso, e a gente tem que tratar isso desde agora. Eu me lembro de uma vez que, umas histórias de menino. Quantos anos eu tinha? Minha mãe que está aqui, senhora, mamãe. Quando nós tínhamos aquela frutaria lá na Praça do Crimeia Leste. Estou falando com a minha mãe, dá licença? Não, brincadeira. Uns 10 ou 11 anos. Mais novo que o Davi. Então agora escuta. Meu pai saiu. Sei lá para onde ele foi. E eu fiquei sozinho na frutaria. Já contei essa história para vocês aqui um tempo atrás. Irmãos, me deu uma ansiedade e uma convicção. Meu pai tinha morrido. Menino, 10, 11 anos de idade. Morreu mesmo. Eu entrei já do balcão da frutaria, chorei. Ele tinha morrido, eu tinha certeza. Que ele não chegava. Eu fechei a frutaria e voltei para casa de luto. É o problema da ansiedade. E quando meu pai chegou lá, eu nunca contei isso para ele. Vai saber se ele ouvir essa pregação, não vai saber nunca. Por quê? Ansiedade. Sofre com o futuro, sofre. E a ansiedade faz a gente pensar um monte de coisas. Como combater a ansiedade? Fé e razão. Eu tranquilizei a minha alma. Salmista de Salmo 116, 7. O verbo está no imperativo. Aquieta, repouse, descanse, retorne, volta minha alma, se aquieta. Está entendendo isso? Segunda cilada que a gente pode cair: o orgulho. Deixa eu falar também de alguns pontos interessantes sobre o orgulho.
E quando eu falar de orgulho aqui, é porque para a gente não ampliar tanta palavra, eu resumi tudo em orgulho. Mas orgulho aqui é a vaidade também, faz parte da nossa vaidade, faz parte da necessidade de ser tratado desta ou daquela maneira, faz parte da nossa necessidade de criar situações para sermos vistos, e faz parte da nossa ofensa. Tudo que diz respeito à ofensa, vaidade, tudo isso está muito ligado. Orgulho, vaidade, ofensa, tudo isso está muito ligado. E a nossa alma, irmãos, é traiçoeira com relação a isso. Abandonamos lugares, deixamos lugares por causa desta limitação da nossa alma, que é o orgulho. A gente tem alguns textos na Bíblia, clássicos, que falam sobre esse problema da alma em algumas pessoas. Um desses problemas é o Acabe, que é o rei de Israel. Vocês já conhecem essa história, vou passar por ela bem rapidamente. Ele se ofendeu, irmãos, por ele não ter conseguido o que queria. Ele queria um pedaço de terra do Nabote, e o Nabote não vendeu de jeito nenhum. E diz então que a alma de Acabe, irmãos, acabou. Entendeu? Acabe, acabou. A alma de Acabe. Vocês não entenderam, né? A alma de Acabe, irmãos, já acabou. Foi para casa aborrecido e com raiva. Acabou o homem. Escuta aqui, gente. Imagina que o Acabe seja você. E você é um cara importante aqui, é um líder nosso. Acabe era um rei. E aí você quer alguma coisa e alguém diz para você, não dá, cara, não tem jeito. Eu quero a visita. Nessa semana eu não tenho tempo para te visitar. Aí você vai para casa, aborrecido, com raiva, conduzido totalmente por tua alma. Vocês estão entendendo? Acabe voltou para casa ofendido, nervoso. O resto dessa história eu não vou nem mencionar. Mas não acaba muito bem, porque Jezabel toma o controle, né, e acaba matando o Nabote. Arma uma mentira lá e mata o Nabote. Mas todo esse problemão aqui é porque a alma desse Acabe controlou tudo. Um outro problema também com relação ao orgulho é o Adonias. O Adonias era o filho vivo mais velho de Davi. Era o irmão de Absalão, né? Era o mais velho depois de Absalão. Absalão já estava morto. E quando Davi já está para morrer, Adonias, irmãos, com uma vaidade, com um orgulho, ele se auto-intitula rei. Enquanto Davi tinha prometido o reino para Salomão. E diz a Bíblia que uma das razões que dá a entender pela Bíblia, que fez com que Adonias se precipitasse e acabou morrendo, irmãos. Adonias morreu. Por causa desse problema da alma dele. Então um dos problemas, uma das razões que ocasionou esse problema na alma de Adonias está aqui, ó. Seu pai, o rei Davi, nunca o havia contrariado. Como é que não é uma alma de uma criança? Como não fica uma alma de uma pessoa que nunca é contrariada, que tem tudo o que quer? Mimado, almático. Nunca disseram para o Adonias, por que você age assim, Adonias? Por que você está se comportando desse jeito? Nunca confrontou Adonias. Então, a alma de Adonias, a alma de Acabe, era muito frágil. Estão entendendo isso, gente? O orgulho dele. Eu me lembro, e outro testemunho que eu já cansei de contar aqui, mas eu me lembro o quanto os meus sentimentos foram mexidos quando eu comecei a trabalhar numa área que não era a minha área. Aliás, qualquer área que comecei a trabalhar, minha alma era tão complicada. Eu fico vendo, graças a Deus, eu dei uns passozinhos para frente. Queria ouvir um amém, gente. Tipo assim, reconheceu mesmo, né, que andou. Amém, glória a Deus. Mas um dia eu cheguei na minha casa e disse, amor, eu vou sair daquele emprego amanhã, não dou conta, mas por quê? Porque eu tenho que vender.
porque eu tenho que atender pessoas, eu tenho que falar com elas, eu não dou conta. Como diz as crianças, eu não dou conta. Era difícil para mim, ter que atender um telefone, irmãos, era difícil. A minha alma gritava, por quê? Porque a minha alma era pequena, ela não aguentava aquela... Que para fazer uma pergunta numa sala de aula, eu chorava para perguntar para o professor, chorava, era a alma pequena. Por isso eu acho tremendo quando Paulo recebe uma palavra dizendo que ele iria pregar esse evangelho para os reis da terra, crescendo em alma, crescendo em posicionamento. Vocês querem isso, irmão, para a vida de vocês, em nome de Jesus? Você não tem que se livrar da alma, misericórdia, não é isso, mas ela tem que amadurecer, ela tem que aguentar os trancos. Olha para o teu irmão, diga para ele assim: domina a tua alma, senão você vai cair, meu irmão. Entende isso? Tem que aguentar. Adonias e Acabe era orgulhoso, vaidoso, mimado, a alma era pequena demais, não aguentava os trancos, se ofendiam facilmente com tudo. Então essa alma precisa ser amadurecida para não te derrubar. Um outro ponto que a sua alma também precisa ser observada sempre é a culpa. Eu vou pular esse ponto, me permite? Não? Ah, então tá. Me apequenei de novo, a minha alma ficou agora pequenininha. Então deixa eu falar sobre esse ponto bem rapidamente. Porque esse ponto aqui não é muito o meu problema, mas pode ser o seu problema. Existem pessoas que se martirizam pelos seus erros, se aprisionam pelos seus erros, se sentem os piores porque se sentem culpados por não ter chegado na hora, culpados por não ter ajudado aqui, culpados por tantas coisas. Mas aí eu entendo, irmãos, que uma alma que está aprisionada com esse sentimento de culpa precisa ter 3 revelações bem objetivas. Olha aqui, a primeira é a revelação do perdão. Gente, é a melhor revelação que podemos ter no nosso espírito, que fomos aceitos pelo Pai, somos amados e essa aliança não pode ser quebrada. Paulo, ou melhor, o escritor aos Hebreus, que tem tantas características de ter sido Paulo, mas não podemos dizer que foi ele, diz assim: não me lembrarei mais dos seus pecados, nem das suas más ações. É evidente que para pecados que já tenham sido perdoados, não há mais necessidade de fazer sacrifícios para os apagar. Então essa é uma revelação que o seu espírito tem que ter para controlar a tua alma, desespero da tua alma. E qual que é a revelação? Do perdão. E o autor aos Hebreus está dizendo: para que sacrifício? Escuta, gente, presta atenção. Qual que é o princípio de perdão na Bíblia? É que sem derramamento de sangue não há perdão, não há remissão de pecados. Você está me entendendo? Sem derramamento de sangue não há perdão de pecado. Você está me entendendo? Sem derramamento de sangue não há perdão. Você entendeu? Então escuta, você pecou ontem, você pecou hoje. Então se você quer se sentir culpado, você tem que derramar um sangue. Entendeu isso? Tem que derramar sangue. Você derramou algum sangue de lá para cá? Então por que você está perdoado? Porque Jesus derramou o seu sangue. E derramou o seu sangue quantas vezes? Uma vez, tudo bem. Ah, pastor, teve 7 derramamentos. É outra história. A Bíblia fala que ele derramou o seu sangue uma só vez para perdão dos nossos pecados. Quais pecados? Os de ontem, os de hoje e os de amanhã.
até os meus pecados de amanhã já estão perdoados. Por quê? Porque não tem como ter outro derramamento de sangue, gente. Já está perdoado. Ah, pastor, então eu posso pecar à vontade. Aí é o problema. Porque o conceito bíblico é totalmente diferente. É que aquele que entende isso, então, abandona o pecado. É uma sensação, é uma percepção espiritual de libertação, não é? E não de prazer pelo pecado. Então, esse conceito aqui de Hebreus precisa crescer dentro daqueles cuja alma estão com sensação de culpa. Já teve perdão. Você nunca vai ser perfeito, não tem jeito, não tem como. Não é na tua justiça, é na justiça de Cristo. Não tem como você ser justo o suficiente para merecer, não tem jeito. É na justiça de Cristo. Pronto, coloca isso no teu coração. Quem está comigo aqui? Então, quando você não tem o peso da culpa, é mais fácil levantar depois da queda, gente. Não quer dizer que a ausência da culpa vai te manter no pecado, não é isso. Mas a ausência da culpa vai te ajudar a levantar rapidamente, correr para o Pai quando você se distanciar dele. A ausência da culpa vai te ajudar a se relacionar com Cristo, né? E coisas mais que a gente precisa andar aqui. Outra revelação que você tem que ter, se a sua alma estiver perturbada pela culpa, é a revelação do amor. Gente, olha o que está escrito aqui: dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom talvez alguém tenha coragem de morrer, mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Ai, agora eu pequei e não tenho mais direito. Para! Ele te amou antes do teu pecado ser perdoado pelo sangue. Então não é o pecado de agora que vai te excluir do amor de Cristo. Jamais. E aí ainda continua na mesma carta: se ele nem o seu próprio filho poupou, escuta isso. Se Deus não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, não nos dará com Cristo tudo o mais do que precisarmos? Isso é amor. Irmãos, eu não dou Davi por nenhum dos 6. Dos 6 foi bem para ficar, entendeu? Não dou a Sara por nenhum dos 6 também. De jeito nenhum. Não amo ninguém aqui mais que meus filhos. Amo muito a minha esposa. Tem um amor meio assim, né? Junto. Amor, você me ama mais ou ama mais eles? Conta pra mim agora. Pega o microfone. Irmão, pela carinha dela, olhando pros meninos, eu rodei nessa. Isso é um assunto lá de casa. Por que está conversando isso comigo aqui agora? Escuta, gente. Esse amor de Deus por nós é algo incomparável. Ele se entregou, ele deu o seu filho. É muito amor. Então quando eu sinto muito culpado, eu não posso voltar para ele, eu não vou nem para a igreja de novo por causa disso. Alma, volta para o lugar. Para que essa culpa? É falta do seu espírito entender que você é amado e ponto final. Volta, tem perdão. E ainda uma outra revelação que falta àquele que está com a alma perturbada pela culpa é a revelação da aliança. Não tem como ser quebrada. Mas pode uma mãe esquecer o seu bebê? A acentuação está errada aqui por causa da versão. Deixar de ter o amor ao filho que ela gerou, ainda que ela se esqueça dele, eu nunca te esqueceria. Ou, porque não me esqueci dos planos que fiz a vosso respeito, planos de bem e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então conta para a tua alma que aquilo que Deus um dia te prometeu nunca vai ser quebrado. Conta para a tua alma que os seus pecados já têm perdão, porque Ele já perdoou e porque Ele te ama. Conta isso para a tua alma. E se levante logo e volta para o Pai, de onde você estiver. Uma outra cilada da alma, e a gente já vai terminando, é o abatimento. Essa aqui, meu Deus,
como a nossa alma se abate. Eu coloquei alguns exemplos aqui, como por exemplo quando Josué perde a guerra contra a cidade de Ai, uma angústia total, e Josué faz uma oração absurda, inspirada na confusão da sua alma. A nossa alma pode estar nos fazendo até orar de forma errada. Já orei tantas vezes de forma errada por cada alma. Agora eu aprendi a fazer uma oração. Sempre que eu estou em algum tipo de crise na minha alma, eu entro para a oração e digo: Espírito Santo, como é que o Senhor quer que eu ore? Aí ó, aquieta a minha alma. Então olha para cá, olha para cá. Então eu entro para o meu quarto de oração e digo: Espírito Santo, como o Senhor quer que eu ore? Porque Josué faz uma oração absurda diante do Pai. Ele diz assim: Senhor, por que o Senhor fez o seu povo passar o rio Jordão? Bem, onde está o absurdo? Bem, Josué está se colocando como mais sábio do que Deus. Por que o Senhor fez ele passar o Jordão? O Senhor errou. Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e acabar conosco. Olha, irmãos, o Deus que tirou Israel do Egito, tantas manifestações, porventura ele iria planejar com a própria nação que livrou, matá-la. Tanto que a alma de Josué estava confundindo, porque não ficamos do outro lado do rio Jordão, bem que podíamos ter ficado satisfeitos com o que já tinha obtido. Entende o que é uma alma abatida, gente? Ela está derrotada. Era melhor ter ficado lá. Por que eu tomei essa decisão? A gente não tem a revelação de que Deus sempre está olhando para frente. Não dá para mudar passado, dá, irmãos? Não dá. Mas acho lindo uma profecia de Isaías que diz assim: e eles dirão a vosso respeito: este povo constrói usando as pedras de suas ruínas. E isso é algo positivo. O que significa? Este povo cresce usando aquilo de ruim que aconteceu no seu passado. Este povo nunca se afunda nas próprias ruínas, mas ele usa as pedras de suas ruínas para avançar. Quem tem alguma ruína aí na sua vida, algo que não deu certo, algo que te frustrou, então alma, te liberte deste abatimento do passado e pegue essas ruínas, essas pedras desta ruína e use como experiência e maturidade para avançar. Amém, irmãos? Tem crente com fé aí para avançar? Então Josué faz uma oração absurda de alma. Senhor, era melhor ter ficado lá atrás, era melhor ter contentado com um pouco. E Josué vai de novo se apequenando com a tua alma. Uma outra história também de abatimento antes de ir lá na outra história, olha o que Deus diz para Josué num momento de alma. Acho muito legal quando Deus faz isso. Estou caminhando, irmãos, estão comigo aqui ainda, concentrados? Sim ou não? Acho muito legal como Deus trata a alma, quando a alma está querendo assumir o controle. Em outra situação, quando Samuel está tendo que levantar um outro rei, e Samuel também está com um problema terrível na alma dele, porque Samuel amava Saul, foi Samuel que ungiu Saul, agora Deus tinha rejeitado Saul, e Samuel estava relutante mesmo em entender que o tempo passou, que era hora de ungir outro rei. Aí Deus chega no profeta Samuel, no sacerdote, no juiz. O cara era fera, mas ele estava com problema de alma naquela hora. E escuta, irmãos, característico, todas as vezes que a nossa alma fica presa a uma ofensa, a uma culpa, a um tipo de tristeza, todas as vezes que a nossa alma fica presa a qualquer um desses pontos que eu estou mencionando, toda a nossa vida paralisa. Por isso Deus chega em Samuel e diz assim: Samuel, até quando terás pena de Saul? Eu já escolhi outro rei, eu já caminhei.
já avançou, a unção já mudou, o tempo já passou. Até quando você vai ficar preso a este homem na tua alma? Está entendendo isso, gente? É o que Deus diz para Josué. Deus não chega para Josué e diz assim: oh meu filho, dura perdas tivestes contra a cidade de Ai, compreendo a tua dor. Não! Deus chega em Josué e diz assim: o que ele diz? Levanta! Levanta! O espírito que está aí tem que agir. Não é um demônio não, é o espírito da pessoa. A alma está abatida, a alma está destruída. E Deus diz para o espírito de Josué: levanta! Levanta, porque você está prostrado dessa maneira. Por quê? Levanta! Deus não trata com mimos a alma mimada, a alma abatida. Ele sempre trata com ordem. Levanta! E é assim que nós temos que ordenar a nossa alma, para que ela se levante. Quem está comigo? Uma perguntinha que eu quero te fazer aqui é que tanto essa história de Josué quanto a história terrível de Davi em Ziclag, meu tempo já está finalizando aqui, onde todos os filhos e mulheres desses homens que Davi lutava junto foram levadas pelos inimigos, eles estavam tão abatidos. Todas essas histórias aqui, irmãos, de abatimento de alma, presta atenção, eles encontraram circunstâncias, situações para se levantarem de novo. Davi foi um herói, porque ele consegue ouvir a voz de Deus no meio do abatimento da sua alma. Os homens queriam até matá-lo. Ele diz: Senhor, eu posso perseguir os inimigos. Ele consegue aquietar a sua alma para ouvir a voz de Deus naquele momento. E no meio desses abatimentos, nós temos que aprender a encontrar lugares, pessoas e situações que nos fazem levantar de novo. Me escuta, por favor, me escute. O que é que te dá ânimo? O que é que te dá ânimo no seu tempo de abatimento? Qual pessoa você procura no seu tempo de abatimento? Eu não estou sendo espiritual aqui não, irmão. Estou falando de gente, de carne, de pessoa. Quando você está abatido, a quem você recorre? Você precisa aprender isso, para aprender a lidar com a tua alma. Bem, peraí, minha alma está abatida. Eu já ordenei para ela 1, 2, 3 vezes, mas ela não está se levantando. Eu vou procurar o fulano, que sempre me escuta, ele vai me ajudar a me fortalecer. Ou então, eu já sei, porque outra vez, na semana passada, no mês passado, quando a minha alma se abateu assim, eu me lembro que eu coloquei uma música no meu quarto, eu orei e saí de lá mais forte. Eu vou fazer isso de novo. Você precisa usar a sua razão, o seu entendimento, porque a tua alma vai te enganar, ela vai te cegar. Entende isso, gente? Você pode correr o risco de perder até marido por causa da tua alma, quando ela te engana. Então você tem que saber recorrer para onde eu vou, a quem eu vou recorrer nesse meu abatimento. Olha o que o salmista diz: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda louvarei. Ele é meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste, por isso de ti eu me lembro. Então o que Davi está dizendo? Ele está buscando na memória aquilo que o fortalece para que a sua alma batida se levante de novo. E a pergunta, e o treinamento e amadurecimento que você tem que ter é: quais são os recursos que você utiliza para os dias de abatimento da tua alma? Porque todos nós temos dias assim, temos ou não temos? Temos. E quais são os recursos? Ah, pastor, eu amo ir para o shopping e gastar todo o limite do cartão de crédito. Aí na hora de chegar a fatura, tua alma vai abater de novo. Então você precisa entender, se conhecer, dizer: não, quando minha alma está abatida, eu gosto de ligar para o fulano e gosto de conversar com ele.
Não, eu também serve muito para mim ler um bom livro. Estou falando de mim. Quando minha alma está abatida, um bom livro me anima, uma revelação, muito bom. Um tempo com uma canção, uma oração, ou de repente um retiro, ou de repente um jejum, ou de repente uma viagem. Eu não sei o que você pode fazer, mas você precisa usar recursos para não deixar a tua alma te abater. E por último, medos e traumas. A sua alma pode te aplicar tantas ciladas com relação a isso. Fique de pé para a gente terminar hoje aqui. Minha Miriam hoje não está aqui, né? Minha Miriam não está. Logo percebi que eu estou com sede e não tem água para beber. Mas deixa eu contar uma coisa para vocês. Olha aqui. A alma da gente é terrível. Deixa eu terminar essa mensagem com essa palavra. A alma da gente nos deixa com alguns traumas, ou alguns traumas se alojam na nossa alma. É para levantar, é para conversar não, escuta. E por causa dos medos que vão se alojando na nossa alma, nós vamos nos paralisando. E somos impedidos de avançar. Mas tem um texto de Romanos 8:28 que está ali, que é um consolo para a nossa alma. Diz assim, obrigado. E sabemos que tudo quanto nos acontece. Fala isso para a sua alma. Sabemos que tudo quanto nos acontece está operando para o nosso próprio bem, se amarmos a Deus e estivermos ajustados aos seus planos. Então para com esse medo. Tenta de novo. Vai, irmão, para com esse medo. Porque tudo está cooperando para o seu bem. Amém? Feche os seus olhos, deixa eu orar com você.